Que bom ter você aqui para mais um estudo da nossa semana especial, o último convite. Deus tem falado aos nossos corações por meio da sua palavra. Eu tenho certeza que Ele vai falar mais uma vez neste vídeo, neste tema que vamos abordar na palavra de Deus. Eu sou o pastor Rafael Rossi e eu tenho a alegria de, neste momento, ler com vocês a Bíblia, ler a palavra do Senhor e extrair os conhecimentos tão necessários para a nossa jornada aqui neste mundo. O título do nosso tema de hoje é Esperança de Justiça. Antes de irmos para ele, eu quero lhe convidar mais uma vez a fechar os olhos e vamos juntos orar. Pai de amor, Deus querido, eu quero nesse momento pedir que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa vida. Vamos continuar o estudo da Tua Palavra, onde queremos ouvir a Sua voz, queremos senti-lo ao nosso lado. Portanto, permanece conosco, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O Deus que criou e mantém o universo, com seus bilhões de galáxias, cujo poder é imensurável, esse Deus aí foi quem se rebaixou voluntariamente e fez por amor a mim e a você. E quando ele se rebaixa, significou que ele se transformou em um de nós. Eu gosto muito do texto de Paulo em Filipenses, no capítulo 2. Tem a sua Bíblia aí? Vamos comigo lá? Filipenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos Efésios, Filipenses, já estou aqui. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o 8. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou ao ponto de descer das glórias do céu para vir como ser humano a este planeta caído, repleto de enfermidades, guerras, crises, um planeta pequeno, irrelevante, se comparado à vastidão do universo com seus trilhões de galáxias, bilhões de estrelas e planetas. Tão grande foi o amor do Criador do universo por nós, minúsculos seres mortais de um planeta com menos relevância do que um grão de areia no cosmos, que além de se rebaixar à nossa estatura, também se permitiu ser zombado, ridicularizado, humilhado e, no final, crucificado. E tudo isso para nos dar oportunidade de vida eterna. Você teria coragem de rejeitar esta infinita oferta de amor? Devemos temer a Deus no sentido de ficar maravilhado, absolutamente reverente e, ao mesmo tempo, pasmos, por Ele se importar tanto comigo e com você, pagando um preço pessoal tão grande por isso. Ele é tão poderoso e teria todas as justificativas para eliminar seres tão frágeis, sujos, pecadores como nós. Porém, em vez disso, Jesus se humilhou e, cruzando o vazio que existe entre nós e Deus, se conectou com a humanidade, com vínculos que jamais se romperão. Jesus assumiu a forma humana e permanece com a forma humana, corporalmente falando. Porque hoje, Jesus, ele sabe muito bem o que você está passando. Ele entende muito bem as suas dores, porque ele já andou aqui, ele já viveu aqui. E o que você passa, ele conhece na prática. Devemos temer, pecar contra ele
e rejeitar graça tão incessante. Devemos temer e a nossa vida não pode ser uma vida que fica longe da presença do Senhor, do seu manto de justiça, e não devemos temer, esquecer que Ele nos ama. Não podemos esquecer de que Ele se importa. Por favor, minha amiga, meu amigo, não despreze tão grande amor e esta oferta de salvação. É assustador que, a despeito da cruz, da abnegação assombrosa do próprio Deus e do preço infinito pago por nossa vida, ignoremos, esqueçamos ou até rejeitemos aquilo que Jesus Cristo fez por nós. A Bíblia diz que antes dos tempos eternos, cada um de nós foi escolhido nele para ter a vida eterna que deveríamos possuir desde o princípio. E a fim de garantir essa vida para nós, antes mesmo que existíssemos, Cristo fez uma aliança com o Pai e com o Espírito Santo de se sacrificar por mim e por você. Desconsiderar o único meio de ter vida eterna em troca de prazeres passageiros que jamais nos darão felicidade verdadeira é um pensamento assustador. É comparado a alguém que prejudica a saúde ao longo de muitos anos, até a quase falência do coração. E quando o ente querido oferece doar seu coração à custa da vida, após o coração ser retirado e o doador morrer, o enfermo rejeitar o órgão. É isso mesmo. Para que eu e você tivéssemos vida, isso custou a morte de Cristo Jesus. No passado, as pessoas olhavam para o céu estrelado e sentiam reverência e temor diante da vastidão, da grandiosidade e da beleza daquilo que estava acima, enquanto elas próprias eram tão pequenas, minúsculas e aparentemente insignificantes. Hoje, com telescópios alcançando distâncias como 20 bilhões de anos-luz, os seres humanos ficam estarrecidos diante da magnificência da criação. Imagine como ficariam pasmos na presença do Criador que a mantém. Foi Ele, Cristo, que apesar de nossa indignidade, se sacrificou por nós. Devemos dar glórias a Deus, em resposta a tamanha demonstração de amor, tanto pela criação, quanto pelo sacrifício feito por nós. Pois nada pode ter maior importância do que corresponder a esse amor. Quando os filhos de Israel, depois de 40 anos no deserto, finalmente entraram na terra prometida, ela era repleta de povos perigosos e corruptos, a ponto de sacrificarem os filhos a Moloque, uma prática que era completamente condenada pelo Senhor. Para você entender quão distantes eles estavam de Deus e da sua vontade. Os cananeus eram povos maus e rejeitaram por muito tempo todos os esforços de Deus de se aproximar deles. Os israelitas foram advertidos a não adotarem as suas práticas ímpias, pois eles profanariam o nome de Deus, quando na verdade eles deveriam glorificar. Os israelitas também não deveriam guardar os bens daqueles povos para a finalidade pessoal, para que não se contaminassem com as suas práticas perversas e não tornasse maldito o arraial de todo o povo, pois a segurança deles dependia da pureza espiritual. O povo hebreu, infelizmente, desobedeceu a Deus. Logo após a entrada na terra prometida, sobreveio uma calamidade, e o Senhor explicou a Josué que Israel havia quebrado a aliança,
por causa da ganância, mentiram, furtaram e esconderam as coisas que foram condenadas da recém-destruída Jericó. Somente após o confronto, Acã confessou. E Josué, ao descobrir a verdade, o confrontou dizendo: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me oculteis. A expressão dá glória ao Senhor Deus é encontrada também em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. É glorificando a Deus. Essa expressão era para que ele admitisse que Deus era justo por apontar para a ganância, egoísmo e rebeldia de Acã, como também pela penalidade que se seguiria e o castigo que ele merecia. Assim também, no contexto do juízo final, todos, inclusive o universo, vão reconhecer que o julgamento de Deus é um julgamento completamente justo. A expressão dar glória a Deus aparece também em outros cenários de juízo divino e em sua forma mais dramática, no âmago da passagem do primeiro anjo, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, que diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Em uma campanha, ateus britânicos anunciaram em seus ônibus vermelhos de 2 andares que circulavam pelas ruas de Londres: Deus provavelmente não existe, então pare de se preocupar e aproveite a vida. A preocupação quanto à existência de Deus, obrigação moral e prestação de contas tem seus motivos, levando-se em conta o que a Bíblia diz sobre a depravação humana. Em Romanos capítulo 3, versículo 19, está escrito: para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Se Deus provavelmente não existe e não há nada após a morte, então, conforme advertiu o poeta Czesław Milosz, há o imenso consolo de pensar que jamais seremos julgados por nossas traições, por nossa ganância, covardia ou assassinatos. Ou seja, não há esperança de justiça na história humana. Para alguns, isso seria favorável, pois nunca seriam responsabilizados por suas atrocidades. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus existe, Ele é real. E Ele vai nos levar a juízo. Em Apocalipse 22, versículo 12, Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, que diz que Deus trará a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, sejam boas ou más. Salmo 9, versos 7 e 8, diz que o Senhor permanece no seu trono, e esse trono foi erigido para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Romanos capítulo 2, versículo 3 diz assim: tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não tem como. 2 Pedro 3, 7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há também a advertência da mensagem angélica que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Se você quer se preparar para esse juízo, adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O juízo virá e você não precisa ter medo nenhum. Se você está com Deus, você estará absolvido. Se você anda de acordo com a palavra do Senhor, você receberá a eternidade das mãos de Deus. Agora, tenha medo se você não decide pelo Senhor. Tenha medo se hoje você não opta
por andar nos caminhos que Deus estabeleceu em sua palavra. Vamos orar? Querido Senhor, eu quero nesse momento entregar nas tuas mãos a vida de cada pessoa que ora comigo. O Senhor conhece o coração, sabe das particularidades, sabe das maiores necessidades. Estenda os teus braços sobre cada pessoa, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.